Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Paideia Digital. Hoje nós vamos falar sobre cultura e cultura em São Paulo. Eu estou aqui com o Eduardo Fonseca, vamos fazer alguns comentários sobre a programação paulistana. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Márcia, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estejam eventualmente nos vendo ou ouvindo. E para vocês que estão eventualmente nos vendo e ouvindo, eu queria falar que São Paulo tem uma aura, a aura da insegurança, a aura da poluição, a aura de uma cidade com trânsito pesado. Realmente é tudo isso. E eu sinto que o interiorano tem um certo receio de ir para São Paulo, desprezando possibilidades infinitas que a nossa capital tem, de cultura, de shows, de teatro, de cinema, de bons restaurantes, de bons passeios. Então, essa nossa conversa tem esse sentido, de mostrar, principalmente para aqueles que pretendem, por exemplo, passar um fim de semana em São Paulo, que tem algum programa, tipo um casamento, um batizado, uma festa, etc., de aproveitar esses dias na capital para, assim, consumir alguns produtos culturais importantes. Essa é a ideia do nosso programa. E é legal porque, assim, apesar de tudo, São Paulo traz também as opções de segurança. Então, os locais têm estacionamento, enfim, isso a gente vai comentar por aqui. E dá sim para se movimentar bem, você só não pode, né, ficar olhando para o teto, não, tem que estar sempre esperto, andar com o mínimo de coisas, né, no bolso, na bolsa, e partir para a cultura, porque tem muita coisa legal para curtir por lá. Vamos começar falando MASP? O MASP é um tradicional museu de São Paulo. Acho que você pode falar um pouquinho disso, dos Bobard, de como aquilo começou, de Assis Chateaubriand e daquilo que hoje ele nos oferece. Eu gosto muito do MASP, primeiro porque ele está localizado na Avenida Paulista, que é um local de fácil acesso, e segundo, pela sua própria arquitetura, né? Esse grande cubo suspenso no espigão mais alto de São Paulo, do centro de São Paulo, e pelas exposições que eles têm promovido por lá. Além de um acervo fixo, fantástico, um dos maiores do Brasil, adquirido aí às custas do relacionamento pesado de Assis Chateaubriand. Quem leu ou assistiu Chateau deve lembrar um pouquinho sobre isso, e isso dá até um podcast exclusivo. Mas a gente queria falar hoje sobre a exposição do Volpi, que está acontecendo lá em São Paulo, e que, se não me engano, não, vai até o dia 31 de julho. Então, férias de julho tá aí, vale a pena dar uma passadinha lá. E você marca, inclusive, compra o seu ingresso online, então vocês entrem depois no site do MASP para comprar e deem uma bela passeada lá pela exposição do Volpi, que vale muito a pena. Márcia, para começar, vamos falar um pouquinho quem é Volpi, quem é Alfredo Volpi, esse imigrante italiano que veio durante a grande fome na Itália com sua família, né, no início do século XX. Fala um pouquinho dele. O tal pintor operário. Isso, o Volpi migrou com a sua família para o Brasil, né? Haviam vários italianos na época que já trabalhavam com arte, né? O Eduardo até escreveu sobre isso recentemente, foi publicado no jornal Impacto. Mas é muito interessante que o Volpi, junto com outros colegas de sua época, da década aí de 40, 50, eles se reuniam num edifício chamado Santa Helena para pintar e conversar sobre arte. Por isso, vou até elencar aqui, o Volpi, o Francisco Rebolo, o Mário Zanini, o Clóvis Graciano, todos eles se reuniam e aí eles ficaram sendo conhecidos como o Grupo Santa Helena, né? Porque eles se reuniam ali na altura da Brigadeiro Luiz Antônio para pintar e falar sobre arte. O Volpi, segundo a Araci Amaral, né? Estou aqui com o texto dela, ele pintava com as cores, né? Ele desenhava com as cores.
Então, ele era um cara muito ligado à cor e, por isso, depois ele foi evoluindo, a sua arte foi se tornando um pouco mais geométrica e até ele chegar nas famosas bandeirinhas. Então, ele usava as bandeirinhas, essas bandeirinhas de festa junina, né, que a gente conhece, e trabalhava com cores e acabou até fazendo uma arte, quase que uma arte concreta, né, em relação a isso. Eu queria aproveitar esse gancho da Márcia em relação ao conteúdo histórico da vida e obra dele. É que assim, por que esse pintor operário? É preciso registrar que Volpi começa trabalhando como um pintor de paredes. Sim. Por isso, o domínio do pincel e o domínio das cores, né? E ele começa reproduzindo o local, as fachadas do velho bairro do Cambuci, um bairro histórico de São Paulo, porquanto próximo ao bairro de Ipiranga, onde a cidade nasce. Então, Volpi tem uma raiz histórica daqueles casarios antigos e, a partir daí, ele começa a visitar a zona rural de São Paulo, se fixa em Mogi, e aí começa a pintar um pouco mais a natureza, vai para o litoral, se fixa um pouco em Itanhaém e começa a pintar os primeiros registros litorâneos da vida no litoral, isso que é importante, não só aquelas paisagens reproduzidas por Franz Post e outros artistas estrangeiros. Volpi pinta o dia a dia numa cidade litorânea. E aí a gente começa a ver as fases. Isso, uma visão mais contemporânea da época dele, né? Diferente dos Franz Posts e Debrés da vida, que retrataram um Brasil mais selvagem, digamos assim, né? Mas, de qualquer forma, historicamente, ele passa por essa primeira fase, a fase das fachadas, dos casarios, depois vai um pouco para a natureza, e aí começa a pintar o dia a dia, né? As festas juninas, por exemplo, que dão origem aos famosos balãozinhos. Isso. Um dos quadros que acho que não está nessa exposição, mas é o jogador de cartas, ou seja, uma cena urbana ali do bairro onde ele morava, né? Mas é interessante ver a exposição como um todo, porque você acaba entendendo a trajetória do artista. Então, você vê desde o início já como era a arte dele, como ela vai se transformando, né? E a forma que ele trabalha. Aí você sai de lá, dá até vontade de pintar também, né? Porque parece que é tão gostoso, parece que é tão fácil, parece, né? Mas ele simplifica, ele nos inspira. Ele facilita. E olha que coisa interessante. Também uma das razões pelas quais ele é chamado de pintor operário. Ele prepara as suas telas. Ele não compra isso feito. Ele, como um artesão, prepara o local exato onde ele vai inserir suas pinceladas com as tintas que ele produziu. São tintas originais, de elementos naturais. Ele dizia que não gostava de tintas produzidas industrialmente com elementos químicos, porque desnaturavam rapidamente a essência da sua pintura. Então, veja, o naturalismo, a objetividade de um homem artesão, de um homem operário, que transforma o seu trabalho em arte. O nome dessa exposição, que aliás está registrada em livros, em materiais, é Volpi Popular. E isso faz parte de um projeto, de um grande programa do MASP, que em 2016 fez o Portinari Popular e em 2019 Tarsila Popular, com preços e condições especiais, né, que a Márcia agora vai definir um pouco melhor para vocês, trazendo a ficha técnica dessa exposição Volpi Popular. Que, atenção, vai até 31/7 só, hein? Isso. E a curadoria da exposição, ela é feita por Tomás Toledo, que é o curador-chefe do MASP. E essa exposição, ela também integra o biênio de programação do MASP dedicado às histórias brasileiras, em 2021 e 2022, e por ocasião, então, do bicentenário da independência do Brasil, em 2022 agora, né? Esse ano, a programação também inclui mostras de Abdias Nascimento, Luiz Erbini, Dalton Paula, Joseca Yanomani, Madalena dos Santos e Judite e Cíntia Marcelli.
Legal? Além de uma grande coletiva que vai se chamar Histórias Brasileiras. Então tem muita coisa ainda para rolar no MASP. Fiquem ligados no site, que é masp.org.br/exposições, e você pode comprar o seu ingresso via site, ok? E eu queria só chamar a atenção que aqueles que forem assistir, ver a exposição do Volpi lá no MASP, aproveitem, tomem um café no subsolo e vejam a exposição de Luiz Zerbini, que se chama A Mesma História Nunca é a Mesma. Título, aliás, da matéria que a gente escreveu para o Impacto semana retrasada. E a obra de Zerbini é uma obra espetacular, com painéis gigantescos, recriando ou revivendo alguns temas tradicionais, como o quadro da Primeira Missa, né, de Vitor Meirelles, que ele muda completamente, e outros temas tradicionais da história brasileira, na visão desse cidadão que escreve A Mesma História Nunca é a Mesma. E interessante que o local, Márcia, o MASP, é um ponto de encontro de diversos movimentos e diversas passeatas, etc. E naquele dia, no dia que fomos, estava tendo uma passeata, um movimento gigantesco de criar inveja a Bolsonaros e Lulas, que era pela liberação da maconha. Pela liberação da maconha. Vejam só como é pouco ortodoxo aquele espaço. Mas estamos em São Paulo, estamos nos finais de semana, e não é só Volpi, não é só o MASP. Você quer falar mais um pouquinho de outros museus, de outras atividades culturais em São Paulo? Depois eu quero falar de cinema e teatro. Isso, tem muita coisa acontecendo, principalmente em relação às exposições. Eu só quero chamar a atenção para uma exposição na Pinacoteca do Estado, lá na próxima Estação da Luz, né? A exposição é da Adriana Varejão, ela se chama Suturas, Fissuras, Ruínas. Arte contemporânea. Então, assim, às vezes o pessoal tem um pouquinho de dificuldade de ter aquela compreensão geral, mas não importa. A arte é para sentir, é para você se imergir, né? Uma imersão dentro da arte. E o espaço da Pinacoteca também nos chama a isso. E a exposição da Adriana está ali no octógono e no primeiro andar da Pinacoteca. E uma hora a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Essa exposição também vai até início de agosto, tá bom? Então, mês de julho inteiro aí para visitar a exposição da Adriana Varejão lá na Pinacoteca. E quem não conhece, conhecer o espaço. Quem já conhece, né, rever, revisitar, que é sempre muito bom. Eu queria falar um pouquinho a respeito disso, já que você falou o espaço. Próximo à Pinacoteca, um lugar maravilhoso, próximo à Estação da Luz, próximo ao Parque da Luz, Metrô Luz, né? E ali pertinho tem um local de espetáculos excepcional em São Paulo, uma das melhores acústicas do mundo, que é a Sala São Paulo. E a Sala São Paulo, com a Orquestra Brasil Sinfônica, pelo 3º ano consecutivo, está promovendo encontros históricos, que é a união, a sonorização da banda sinfônica, né, com artistas, com cantores. No 1º ano, Gilberto Gil, Paulinho da Viola. No 2º ano, grandes expressões, Almir Sater. E agora, nesse 3º ano, em junho, a temporada Erudita Popular traz Tereza Cristina e Dudu Nobre cantando Zeca Pagodinho, cantando Gil e outros personagens da música brasileira. Vale a pena conhecer a Sala São Paulo, num local que hoje, depois de muito tempo, foi, digamos, liberado. Ali era a famosa Cracolândia, era de difícil acesso, mas isso não existe mais, pelo menos ali próximo do teatro. Então vale a pena quem for à Pinacoteca esticar um pouquinho e fazer um programa noturno na Sala São Paulo. Onde também tem estacionamento, você vai de carro, estaciona lá, enfim. Mas você foi com os filhos passar esse fim de semana em São Paulo. O que fazer com eles sábado à tarde? Sexta-feira você saiu, fez um programa, foi ao restaurante. Sábado à noite você está programando alguma coisa, mas as crianças estão ali. Então, o Teatro Bibi Ferreira, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, estreia agora em junho 3 espetáculos tipicamente infantis. Os Três Porquinhos, a tradicional fábula
do Lobo e das Casinhas, né? O Mágico de Oz, talvez a mais prestigiada fábula infantil que os Estados Unidos já produziram, e o Peter Pan e Sininho na Terra do Nunca, né? Ali é preciso ver a combinação de horários, mas sempre aos sábados e domingos. O Teatro Bibi Ferreira é um espaço tradicional de teatro em São Paulo, né? Algo mais? Eu só queria lembrar, eu talvez não consiga aqui dar o endereço, mas é no finalzinho da Paulista, logo depois da Brigadeiro, já que o Eduardo falou de crianças, vale a pena também visitar o Sesc Paulista. A gente está todo ali nos Jardins hoje, né? Bom, saímos um pouquinho lá para a Luz, mas voltando ali para a Paulista, o Sesc Paulista é um espaço relativamente novo e vários andares, ali acontece exposições, espetáculos e tem inclusive o Mirante, que pode ser visitado. Você também pode agendar tudo pelo site e é muito legal, porque de lá você vê São Paulo inteira, né? É muito bonito, vale a pena conhecer também, tá? Mais uma dica aí para quem tiver com os filhos e com as crianças, vá passear na Paulista e chegue até o Sesc Paulista, tá bom? Há dois locais e espaços muito importantes, tanto para a Márcia como para mim, em São Paulo. Perdizes, onde nós moramos, e o Tuca, o Teatro da PUC, onde nós praticamente nos conhecemos. O Tuca recria agora uma peça de João Cabral de Melo Neto, musicado por Chico Buarque de Holanda e dirigido agora por Elias Andreato, que nos deixou recentemente. O que é importante nisso, além da peça? Morte e Vida Severina marca a inauguração do Teatro da PUC, o Tuca, lá em 1965. Tempos difíceis, tempos bicudos, e essa peça é um texto da miséria nordestina, ao mesmo tempo em que mostra a esperança daquele povo quando quer rumar para outras capitais, geralmente São Paulo. O Tuca foi uma criação do DCE da PUC. Isso é muito importante para mim, porque 12 anos depois eu participei do DCE da PUC, né? Momentos da invasão, da instituição, etc. Mas o Tuca ali sempre forte, sempre resistente, desde a sua formação. A peça é quase um musical, como vocês sabem, e o que eu poderia dizer é o Chico no seu melhor momento, né? E para nós, assistir é a parte que nos cabe desse latifúndio, como dizia a canção. Vale super a pena. Só uma curiosidade minha, né, que eu assisti essa peça pela primeira vez, por incrível que pareça, em Lucélia. Meu pai era presidente do DCE e havia um programa universitários, né, que algumas shows e teatros. E aí o DCE de Lucélia recebeu essa peça, que eu fiquei assim, né? Aos 12 anos, você meio que não sabe nada ainda, eu fiquei extasiada e a partir daí nunca mais parei de curtir o Chico e ler coisas sobre teatro. Muito legal, vale a pena rever também. O Tuca fica ali na Rua Monte Alegre, é o Teatro da PUC, para quem não conhece. Sextas e sábados às 21 horas, domingo às 19 horas. E num horário parecido, o Tuca Arena, que é a arena do Tuca, um teatro menor, está levando Longa Jornada Noite Adentro, uma peça do grande Eugênio Nil. Interessante ressaltar nessa peça, já várias vezes encenada, é que Mary, a personagem principal, uma mulher viciada em morfina que quer esconder o fato dos seus filhos, já foi protagonizada simplesmente por Cacilda Becker, Natália Timberg e Cleide Diáconis. Agora, Ana Lúcia Torre é quem faz o papel. Imperdível. O Tuca Arena leva essa peça às sextas e sábados às 20h30 e aos domingos às 18h30. Também ali na PUC. Muito bom. Algo mais? Assim, sempre tem milhares de coisas, mas acho que... uma outra coisa interessante para lembrar vocês é que São Paulo produz teatros, espaços novos de teatros. Nos últimos anos, com
a dificuldade, não é, que a classe teatral passa, os teatros foram construídos, erigidos e têm a produção de instituições financeiras. Teatro Bradesco, Teatro Santander, Teatro Safra. Mas nós conhecemos, dias atrás, um novo teatro, o B32, no ponto mais rico e imponente da atual Faria Lima, e vimos ali uma peça muito interessante, pena que saiu de cartaz, mas vale a pena registrar na sua agenda esse teatro para outros programas. Nós assistimos ali simplesmente a união de Bertolt Brecht e Edith Piaf. Edith Piaf muito bem representada, por sinal, pela Letícia Sabatella, vale a pena. Eduardo, e sobre cinema? Você que gosta tanto e que já frequentou tantas mostras internacionais de São Paulo, o que a gente tem de novidade a respeito disso? A primeira novidade, que não é novidade, é que quem vai a São Paulo vai encontrar o maior número de salas de cinema de toda a América Latina. Estamos numa certa entre-safra de inverno, de férias de inverno. Foi-se a festa do Oscar, foi Cannes, não chegou ainda a Mostra Internacional do Cinema, mas, na minha opinião, tem filmes interessantes. Cito 3 deles, que é para o grande público. O primeiro é a história de Céline Dion, a grande cantora canadense. O nome do filme é Aline, a Voz do Amor. E, para quem não sabe, Céline Dion cantou a música do Titanic, famosíssima, né? Então. Fez história. Jurassic World, Dominion, uma soma das 2 grandes franquias, Jurassic Park e Jurassic World, somando também os artistas das 2 sequências. E a vingança, não é, de um filho, de um pai viking morto, o Homem do Norte, William Dafoe, a loiríssima Nicole Kidman, um papel espetacular, e a Anya Taylor, para quem não conhece, aquelas séries do Netflix, é quem fez o Gambito da Rainha, uma série super premiada, e agora volta com tudo na nova edição de Peaky Blinders, uma série vencedora da Inglaterra. É isso que temos. Esses 3 filmes podem ser assistidos, se você quiser racionalizar o seu tempo, por exemplo, no mesmo shopping, Ouro Bourbon Pompeia ou na Frei Caneca, mas também tem em outras salas prestigiadas da cidade, Márcia. Bacana. Então, acho que é isso por hoje. Ficamos por aqui. Percam o medo de São Paulo. Vão até lá e curtam tudo que essa megalópole tem para oferecer. Obrigada, gente. Logo estaremos de volta com mais dicas sobre cultura. Até em lá. São Paulo ou até mesmo aqui na nossa região. Até lá.